gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre os meus livros! Oi meninas, tudo bom? Esse meu batom é da cor do meu esmalte! Olha que show! Então cá estou eu para falar sobre a Teoria da Samambaia, que é o meu novo livro. Na verdade, ele está mais para uma novela do que para um livro. Mas eu acabo falando livro porque novela ainda é uma coisa que não é muito, sabe, disseminada entre o público. Aí eu falo novela, eu fico com medo das pessoas acharem que eu tô na Globo fazendo novela, mas eu ainda não tô na Globo fazendo novela, gente. Ainda não. Quem sabe um dia, mas ainda não tá rolando. Então assim, é uma novela, tá? Mas é um livro. Você vai comprar o livro pra ler. Não tá na tua TV ainda. Essa minha novela, ela é curtinha, tem acho que 18 capítulos, menos de 150 páginas. E eu publiquei agora há pouco tempo. Publiquei ou ainda estou publicando, não tenho certeza, porque né, quando esse vídeo sair, coisas podem ter acontecido. Eu ainda posso estar publicando esse livro no Wattpad, então ele está ou estava de graça para você ler à vontade. Eu falei um pouco sobre isso no meu Twitter, por isso se você não me segue no Twitter, por favor me siga, tá aqui ó, a oportunidade. Eu costumo falar sobre livro por lá, sobre um monte de coisa, então assim, eu tô sempre enchendo o saco de todo mundo e eu falo sobre os meus trabalhos. E eu falei que eu ia publicar por lá, pelo Wattpad, porque é um livro curtinho, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de ler ele gratuitamente. E quando eu terminasse essa publicação no Wattpad, eu ia publicar na Amazon, o que vai acontecer em breve. Pois bem, né? Eu vim aqui para fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a experiência de escrever a Teoria da Samambaia, como foi que criou, blá 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 blá. Mas, né, aquela coisinha de sempre. Deixe seu like no vídeo se você gosta desses vídeos, então ajude para poder eles conseguirem chegar em novas pessoas, para eles conhecerem o meu canal, e também me ajude no processo para saber o que você gosta de assistir, o que você quer ver por aqui. E se inscreva no canal também se você já não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos para poder eles conhecerem o canal, para poder dar aquela ajuda, aquela coisinha de sempre, né? Porque a gente precisa daquela ajuda para poder continuar fazendo o trabalho, né? Quem sabe um dia a gente chega aí a 1.000 de seguidores, aí a tia aqui tem um infarto do coração, tem um infarto no miocárdio. Olha essa coisa bonita, né? Tomara que não. Foi que eu criei a Teoria da Samambaia. Gente, as minhas melhores histórias, isso é uma coisa que eu costumo falar para a minha pessoa mesmo, que as minhas melhores histórias eu crio sem planejamento. Porque eu acordo de um sonho e o sonho tinha os elementos que eu coloco nessa história e papum, quando eu vejo, eu terminei de escrever um livro que mexeu a beça comigo e que me fez muito bem ao longo da escrita. E eu fico querendo cada vez mais ter esse sentimento com os trabalhos que eu faço. E a Teoria da Samambaia não foi diferente. A Teoria da Samambaia veio de um sonho também, que eu tive um sonho com uma pessoa que não era eu, né, mas eu seguia essa pessoa, e essa pessoa ela tava passando por uma situação muito incômoda, que era o fim de um relacionamento, e ela não sabia o que tinha acontecido para aquele relacionamento acabar. E eu acordei na minha cabeça com o nome dessas pessoas, que era Meg e Jake, e eu fiquei pensando nesses personagens, né, que rodearam os meus sonhos por alguns dias. Até que finalmente eu sentei e falei, vou escrever o que tá na minha cabeça. E foi assim que nasceu a Teoria da Samambaia. Quando eu comecei a escrever, né, o primeiro, segundo capítulo, eu comecei a pensar, talvez seja um conto. Talvez essa história seja um conto, vai ter pelo menos 50 páginas e tal, mas com o andar da carruagem, que eu fui dando mais lapidação para a trama, para os personagens e para a história em si, eu percebi que ia ser uma novela, teria menos de 150 páginas, e eu fiquei já um tanto receosa, porque eu não estava preparada para escrever uma história maior do que um conto, eu não estava num período que estava me possibilitando isso. Mas ao mesmo tempo eu não queria calar essas vozes, eu também não queria tornar a história sucinta demais.
porque tem essa questão, né? Às vezes você acaba omitindo certas informações que pra você sente que é muito importante e acaba que se você se sente mal por omitir um detalhe da sua história, é porque às vezes pro andamento daquela narrativa aquele detalhe é importante. Então assim, pra mim aconteceu muito isso. Eu queria que fosse uma história sucinta, uma história rápida, mas ao mesmo tempo eu também queria que fosse uma história que fosse completa. Então eu acabei me jogando mesmo pra que fosse uma novela, dane-se a falta de tempo, era pra eu me divertir. Essa foi uma história que eu não roteirizei, eu não fiz roteiro, tá? Em comparação aos meus outros romances que são maiores e eu tenho essa coisa de sempre fazer um roteiro, pelo menos eu tenho um caderno onde eu cuspo todas as ideias e depois eu vou organizando aquela bagunça. A teoria eu não roteirizei nada, inclusive a teoria eu nem escrevi, eu não tenho papel, eu não tenho documento aqui com nada dele escrito, do andamento da narrativa. Ele foi uma ideia que foi completamente do meu feeling, foi do meu coração. Eu conversei muito com os meus amigos quando eu estava escrevendo esse livro, em especial com a Karen e com a Sofia, que inclusive foram as duas pessoas que leram essa história ao longo da escrita e que foram me motivando ao longo desse livro, que foram me incentivando a continuar contando essa história e me mostrando como é que estava se tornando uma narrativa poderosa, emocional e necessária, sabe? Necessária porque ela está contando a história de uma mulher que passa por um término e que ela não sabe como ela chegou naquele ponto. E com caminhada narrativa, ela vai descobrindo que todo esse conflito que ela está sentindo vai além do término. Ela já estava meio que perdida nesse relacionamento como parceira, como também mulher. Ela se perde nessa história, nessa narrativa, e ela entra nessa vibe de tentar se reencontrar. E nessa de tentar se reencontrar, outras situações surgem no caminho dela, um novo amor, ela também acaba encontrando novas paixões no trabalho dela, ela tenta descobrir novos hobbies, ela na realidade ela está nessa grande busca de se reencontrar. E a grande questão em torno do nome da teoria da samambaia, é um spoiler, tá no livro, tem que ler, mas acaba sendo uma puta de uma mensagem para como a gente precisa olhar para a vida. Na verdade, eu acho que essa é a grande questão da história para mim. É como nós precisamos olhar para a vida. Como a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos, seja amoroso, de amizade, familiar. E como a gente não deve deixar de olhar para a gente, mesmo sendo parte de um outro. E eu acho que a Meg mostra muito isso na história. Ela passa por esses percalços até ela reconquistar essa autonomia dela. E foi uma história muito... Eu não diria que ela foi uma história deliciosa de escrever, porque ela mexeu muito comigo. Quando eu escrevia os pensamentos da Meg, eu não estava passando por aquela situação, sabe? Eu só fui a portadora do sonho. Eu não estava passando por aquela situação. Na verdade, eu nunca passei por uma situação parecida com a dela, mas eu estava sentindo aquilo. E em alguns momentos, eu até me emocionava. Porque eu pegava muito da emoção que ela estava tendo ao longo da história. Então foi uma história que... Não foi o tipo de história que eu escrevi, eu terminei, eu falei, meu Deus, nossa, foi super divertido. Não foi super divertido, eu chorei um tanto. Eu fiquei um pouco triste em alguns momentos, assim, escrevendo certas situações, mas muito consciente. Eu estava muito consciente do que eu estava querendo passar para o público. Tanto que esse foi um dos livros que quando eu terminei, eu tinha certeza que eu ia terminar a narrativa ali. Não tinha por que pensar numa continuação para aquela personagem. E acima de tudo, eu terminei com um coração muito feliz, porque eu senti que a personagem que tinha começado aqui, ela terminou aqui, sabe? Então eu senti essa evolução na história dela, eu senti a mensagem sendo passada, que eu acho que é um dos pontos mais importantes quando você escreve uma história.
E o feedback que eu tive, tanto da Sofia e da Karen, também mexeram muito comigo, porque eu não esperava que essa história fosse mexer com elas da maneira que mexeu. Elas ficaram muito emotivas com a narrativa, como eu disse, falaram que era uma história que era necessária e falaram que era de longe uma das melhores histórias que eu já tinha escrito. Isso porque elas já leram outras coisas minhas e tal. E eu também dei o livro mais tarde para a Lena, que também é escritora como a Sofia, e ela leu o livro também, e o emocional, assim, a visão dela da narrativa também foi muito interessante, principalmente quando faz um paralelo entre o ex-namorado da Meg e o cara por quem ela tá interessada. Então, assim, foi muito legal ver esse confronto de pensamentos entre elas três e tal. Se eu não me engano, eu terminei de escrever essa história em 2018. Foi o livro que eu escrevi mais rápido, livro, novela. Vou ficar com essa até pra sempre. Mas foi a história que eu escrevi mais rápido. Acho que foi em 2, 3 meses eu tinha terminado de escrever. Como eu disse, a sensação final foi essa. Foi uma coisa meio de... Eu me senti recompensada por ter tido a honra de escrever essa narrativa, vou colocar dessa forma. É muito séria, né? Mas assim, é porque eu me senti muito mesmo, sabe? Eu fiquei, nossa, muito obrigada, Meg, por ter entrado na minha casa. Eu precisava de você e eu não sabia. E assim, eu não tinha passado por nada do que ela tinha passado, mas de certa maneira eu senti meio que... assim, merecedora das lições que ela me deu. Esse também foi o meu primeiro livro que passou pelo crivo de um agente, porque na época eu estava sendo agenciada e o meu agente trabalhou com esse livro até o capítulo 13, se eu não me engano. Então houve uma visão, um ano depois que eu já tinha terminado de escrever esse livro, inclusive não foi 2018 que eu escrevi esse livro, foi 2017. 2018 foi quando eu comecei o trabalho de agenciação. E a gente fez algumas mudanças na trama, a gente tinha mudado o nome de alguns personagens, a gente deixou algumas passagens mais sucintas, explicou também melhor algumas situações que estavam um tanto confusas, né? O trabalho do agente, do editor, tentar encontrar um meio termo no que você quis dizer para poder tornar aquilo uma coisa mais fluida para o leitor e até mesmo tornar a história, né, mais redonda, mais circular. Então esses primeiros capítulos a gente fez esse trabalho em cima, foi um trabalho muito interessante, foi também muito recompensador, porque o Danilo, que era meu agente, ele me ajudou a perceber esses detalhes, né, essas nuances que talvez estavam apagados de mim na hora da escrita, né, e me ajudou muito. Hoje eu fiz esse trabalho de revisão que faltava do texto, né, dos outros capítulos, e eu editei algumas partes do início da trama, porque foram coisas que eu acabei sentindo falta ao longo da leitura, e eu tinha me dado conta que eram elementos que eu tinha mexido quando eu estava sendo agenciada por ele. No caso, eu não estou sendo mais agenciada, então o meu livro ele tá meio que fora do crivo de alguém além do meu. Então eu tomei essa liberdade de mexer no que a gente já tinha trabalhado e ver se eu concordava ainda com aqueles aspectos e se eles, de certa maneira, continuavam de uma maneira fluida até o final da narrativa, que no caso foi a parte que a gente não tinha trabalhado junto. Eu acabei modificando algumas coisas, eu acho que eu modifiquei 1% do que a gente mexeu, eu diria. Mas uma das coisas que a gente modificou foi o nome da protagonista, porque eu tinha dado o nome de Meg. E a gente conversou e achou que era melhor dar um outro nome para a protagonista, só que quando eu tava lendo a história, não tava fluindo com aquele nome e eu resolvi voltar pro nome original que eu tinha dado. E essas pequenas mudanças, assim, pra mim, eu sinto que não fez muita diferença na trama, não fez, assim, eu acho que só mesmo foi uma questão mais pessoal para que eu sentisse a ligação com a história e também para dar essa coisa circular que eu achava que estava fazendo falta. No final de tudo, o que eu queria com essa história era realmente passar uma mensagem,
que é essa mensagem de que você tem que se encontrar. E eu acho que eu consegui passar isso. Eu acho que foi, como eu disse, foi uma experiência recompensadora. Não é uma história que vai ter continuação. Nós não vamos ver a Meg no livro 2. Mas, como eu disse, talvez eu volte a escrever nesse universo. Mas eu não vou fazer promessas, porque novamente vai depender do feeling, vai depender do momento. Mas tem uma personagem nesse livro que eu peguei um carinho muito grande e que eu acho que ela pode no futuro me dar uma história. Mas ela tá longe de ser uma prioridade, porque eu tenho um monte de livro para escrever. E aí não dá pra gente ficar, né, colocando sempre mais um na lista, até porque a Bonita aqui tem a tendência de ter pelo menos 3 ideias de história por mês. Então, eu tenho 3 ideias de história por mês, mais o que eu já tenho que fazer, não vai dar certo, né? Tem trabalho, tem vida pra cuidar, não dá, né? Então, enquanto eu não tô sendo paga em cheque com mais de 4 dígitos, não dá pra poder ficar nessa vida de ficar ouvindo todas as vozes que falam na minha cabeça. Em alguns momentos as vozes têm que ser só vozes mesmo, porque senão a gente enlouquece. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem muito desse meu novo trabalho. Vai ficar disponível na Amazon em algum momento desse mês de março. Eu vou deixar as informações no Twitter, por isso, por favor, não me deixe seguir por lá, por favor. Essa frase não fez o menor sentido. Mas o ponto é, por favor, me sigam no Twitter, porque lá as informações vão estar aparecendo a qualquer momento, então vocês vão ficar por dentro, né, do que está acontecendo com a minha pessoa e com as minhas histórias. E muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!